Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula da disciplina Fundamentos do Pensamento Político, uma disciplina que, como vocês sabem, ela é obrigatória do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal da Paraíba e, excepcionalmente, nesse semestre 2020.1, essa disciplina está sendo oferecida como atividade remota devido à Covid-19. Isso é lamentável, mas nós esperamos que as aulas presenciais elas possam ser retomadas muito em breve, quando nós tivermos aí um imunizante seguro. Até lá, nós vamos tentar manter a qualidade do nosso ensino da melhor maneira possível, isso apesar de todas as nossas dificuldades, tá certo? Bom, para aqueles que, por qualquer motivo, não puderam assistir às aulas do curso O que são as Ciências Sociais, é um curso que foi oferecido no semestre suplementar anterior a esse semestre. Enfim, nesse curso foram ministradas aulas de Sociologia, de Antropologia e de Ciência Política. A Ciência Política ela corresponde à unidade 3 desse curso. Quem não pôde assistir às aulas de Política, eu gostaria de recomendar que assistam, especialmente a terceira aula dedicada aos sofistas, porque esta terceira aula dedicada aos sofistas será o nosso ponto de partida. Essas aulas do curso, que são as Ciências Sociais, elas estão disponíveis no YouTube, e eu vou deixar aqui o link, vou indicar o link para vocês aqui abaixo desse vídeo, e também vou disponibilizar esse link no Siga, tá certo? Então, por favor, assistam, que vai ajudar na compreensão do assunto que nós vamos abordar hoje. Então, na aula de hoje, que é a nossa primeira aula da disciplina Fundamentos do Pensamento Político, eu gostaria de abordar dois aspectos muito pequenos, tá certo? Muito pequenos de uma grande obra, quer dizer, que é o diálogo de Platão intitulado A República. Então, eu vou abordar de maneira muito resumida esses dois aspectos que dizem respeito. O primeiro deles diz respeito acerca da justiça, né? Um debate sobre a justiça que abre o diálogo de Platão. E o segundo aspecto é o chamado e muito conhecido mito da caverna, tá certo? Mas antes disso, antes de abordar esses dois aspectos, eu gostaria de retomar muito rapidamente aquilo que nós abordamos no final da terceira aula, da última aula que eu mencionei para vocês desse curso, o que são as Ciências Sociais, quer dizer, o final dessa última aula que foi dedicada aos sofistas. E eu gostaria de retomar especificamente aquilo que eu disse para vocês sobre a morte de Sócrates. Não é? Eu disse para vocês, naquela ocasião, que o contexto da morte de Sócrates ele foi um contexto, sobretudo, político. No fundo, Sócrates ele pagou com a sua vida a sua militância filosófica. Tá certo? Então, a condenação à morte de Sócrates ela foi motivada, sobretudo, por seus ensinamentos filosóficos. Vejam, isso faz de Sócrates o primeiro mártir da nossa história, né? O primeiro a morrer em nome dos seus princípios. E quais eram os princípios defendidos por Sócrates? Vocês se lembram que eu mencionei para vocês, eram princípios oligárquicos, tá certo? Então eram princípios contrários aos princípios democráticos, né? Contrários à polis democrática na qual Sócrates viveu. Tá certo? Então, ao contrário dos sofistas, Sócrates ele defendia a necessidade de um conhecimento especializado, né? Um conhecimento especializado para a prática política. Então, enquanto os sofistas eles defendiam a necessidade unicamente de um saber prático, tá certo? Que era, no caso, a retórica, Sócrates ele vai defender aí uma educação filosófica bastante sólida, né? Sócrates ele vai exigir do político, daquele que faz política, daquele que participa da política, né? Ele vai exigir dele o domínio dos princípios verdadeiros que fundamentam a política. Então vejam, o político, segundo Sócrates, ele deve conhecer o bem de maneira verdadeira e filosófica. Então, para Sócrates, né, para esse Sócrates de Platão, só a filosofia, unicamente a filosofia, era capaz de estabelecer aí um fundamento sólido para a política. Tá certo? Então, vejam, foi em nome desses princípios que Sócrates recusou as eleições por sorteio, tá certo? Aquelas eleições por sorteio, aquele procedimento por sorteio que eu disse para vocês nesse curso que são as Ciências Sociais, constituía o fundamento principal da polis democrática. Então, Sócrates ele recusava o sorteio, alegando que o sorteio ele abria caminho
tanto para a competência quanto para a incompetência. Então, na sua percepção, em vez do sorteio, era preciso eleger apenas os melhores. Tá certo? Bom, do mesmo modo, Sócrates era contrário também à soberania da Assembleia, porque justamente a Assembleia, essa soberania da Assembleia, ela dava a todos igualdade de acesso à palavra, quer dizer, concedia a todos a isegoria. Esse tema também eu abordei nessas aulas do curso que são as ciências sociais. Então, todos tinham na Assembleia acesso à palavra, todos gozavam de isegoria, e isso, vejam, independente do seu conhecimento da arte política. Tá certo? Então, Sócrates, ele também criticava os líderes políticos de Atenas porque eles agiam ou por instinto ou por interesses pessoais, mas quase nunca, dizia Sócrates, segundo os princípios verdadeiros da arte política. Então, vejam, coloquem todas essas críticas de Sócrates à polis democrática, né? Coloquem essas críticas no contexto do conturbado século V, tá certo? Esse século, o final desse século V, quando a democracia ateniense ela está sendo corroída por lutas internas entre as facções democrática e oligárquica. Tá certo? Então, se vocês colocarem as críticas de Sócrates nesse contexto, é fácil prever o resultado que foi a condenação de Sócrates à morte por corrupção da juventude ateniense. Então, por exemplo, vejam, Sócrates ele tinha 59 anos quando o seu discípulo Alcebíades liderou uma mal-sucedida revolução oligárquica contra a democracia no ano de 411. E quando Atenas ela sai derrotada da Guerra do Peloponeso, será a vez de outro discípulo de Sócrates, né, um chamado Critias, que nessa ocasião vai liderar outra revolução oligárquica contra a democracia no ano de 404. Só que dessa vez essa revolução oligárquica ela será bem sucedida, porque ela justamente foi apoiada por Esparta, a inimiga de Atenas. Tá certo? Contudo, vejam, os democratas eles reagem a essa revolução oligárquica e restabelecem, já no ano seguinte, a democracia. Quer dizer, a democracia ela já é restabelecida no ano de 403. Porém, nesse clima de guerras civis entre democratas e oligarcas, caberá a Sócrates pagar com a vida essas tentativas dos seus discípulos de subverter a democracia. Tá certo? Então, Sócrates ele vai ser morto no ano de 399 a.C., ou seja, pouco tempo depois de debelada essa tirania oligárquica, né? A chamada tirania dos 30. Né? Ela é chamada assim porque ela se constituiu como um governo composto por 30 oligarcas, entre os quais, né, o influente Critias. Então Sócrates ele vai ser morto porque se pensava, e com certa razão, que ele tinha sido o mestre do oligarca Critias. Tá? Em todo caso, vejam, a morte de Sócrates ela adquire uma importância extraordinária na nossa cultura. Né? E é esse ponto que nos interessa aqui. Tá certo? Então, a morte de Sócrates ela funda a filosofia tal como a conhecemos. Né? Vejam, assim como a morte de Cristo ela separa a era cristã da era pagã, ou seja, ela divide a nossa história entre antes de Cristo e depois de Cristo, a morte de Sócrates também separa a filosofia, tá certo? Entre filosofia pré-socrática e filosofia pós-socrática. Quer dizer, a pré-socrática é a filosofia daqueles filósofos que são, obviamente, anteriores a Sócrates, e a pós-socrática são os filósofos posteriores a Sócrates. Vejam, ainda, além disso, essa filosofia pós-socráticas, elas também são divididas entre socráticos maiores e socráticos menores. Os socráticos maiores são os mais conhecidos filósofos, discípulos de Sócrates, tais como Platão, Xenofonte, Aristóteles. E os menores foram os filósofos menos conhecidos, entre os quais Antístenes. Isso para vocês terem ideia da importância que teve essa figura, que foi a figura de Sócrates. Bom, em todo caso, o fato é que a morte de Sócrates ela marca o nascimento da nossa filosofia e, mais especificamente, a morte de Sócrates ela vai produzir a separação entre a filosofia e a sofística. O que vale a dizer, vejam, que a morte de Sócrates ela vai provocar a separação entre a filosofia e a política.
tá certo? Então, uma vez separada da política, a filosofia ela vai se tornar cada vez mais uma prática contemplativa sobre a verdade das coisas. Vocês se lembram que nas aulas que eu mencionei para vocês desse curso que são Ciências Sociais, vocês se lembram que eu disse que a sofística ela não era uma prática contemplativa. A sofística ela era um saber técnico, não é isso? Era uma técnica argumentativa que era representada especialmente pela eloquência, tá certo? E vejam, além disso, a sofística era também uma técnica intimamente ligada à polis, né, ligada à vida política. Então, a sofística, essa atividade política, ela pertencia a esses filósofos ditos pré-socráticos, né, filósofos que antecederam o grande Sócrates, e que tinham por instrumento a retórica, o discurso, a palavra e também um método que eles chamaram de heurística. Tá certo? Tudo isso, vejam, sofística, retórica, heurística, tudo isso estava intimamente ligado ao funcionamento político da cidade democrática. Então, até a morte de Sócrates, a filosofia, só que a filosofia na sua versão sofista, a filosofia política era indissociável da vida da cidade, da vida política. Então, na polis democrática, na polis sofista, não existia separação entre discurso e ação. Não existia separação entre teoria e prática, tá certo? E esse aspecto eu enfatizei para vocês quando eu mencionei aquele discurso fúnebre de Péricles, tá certo? Então, nesse discurso fúnebre de Péricles, isso está está dito de maneira bastante clara. Não havia, na polis democrática, não era admitido a separação entre discurso e ação, entre teoria e prática. E foi assim, vejam, até a morte de Sócrates. Tá certo? Bom, esse acontecimento da morte de Sócrates, ele foi narrado, retratado por Platão de uma maneira magnífica. E ele foi narrado por Platão nesse diálogo Fédon. Tá certo? Um diálogo no qual, no final dele, o Platão vai descrever os últimos momentos da vida de Sócrates. Então, o diálogo ele começa com duas personagens conversando entre si, né? Equecrates e Fédon. Essas duas personagens elas estão conversando sobre a morte de Sócrates. E Fédon, que estava presente ali no dia em que Sócrates bebeu o veneno, ele narra como foram os seus últimos momentos. Então, segundo Fédon, após ter discorrido, né, sobre a necessidade de viver uma vida de virtude e de sabedoria, após ter defendido o abandono dos prazeres do corpo, né, para se dedicar apenas aos prazeres da alma, aos prazeres da razão, Sócrates, então, ele vai dizer aos seus discípulos que estavam reunidos naquele momento em torno dele, ele vai dizer o seguinte, vamos ler aí o final do diálogo Fédon. Sócrates diz, eis chegada a minha hora, como diria um herói trágico, e pouco mais me resta do que ir para o banho. Julgo preferível fazê-lo antes de beber o veneno e poupar assim as mulheres do incômodo de lavarem um cadáver. Dito isso, Sócrates se levantou e se dirigiu para outro compartimento a fim de tomar banho. Criton quis segui-lo, mas ele ordenou que o deixássemos estar. Então ali estivemos a trocar impressões, repisando uma vez mais a desgraça que sobre nós caía. Era como se ficássemos privados de um pai, órfãos para o resto da vida. E já com o banho tomado, chega o servidor dos 11 e lhe diz: ao menos, Sócrates, não terei a censurar em ti o que censuro em outros que se insurgem e me amaldiçoam quando, por imposição dos arcontes, lhes venho comunicar a ordem de beberem o veneno. A ti conheci bem durante esse tempo, foste o homem mais generoso, mais aprazível e excelente de todos que por aqui passaram. Agora sabes o que vem te anunciar. Adeus, e trate de aceitar da melhor forma a sorte inevitável. E chorando voltou as costas a Sócrates e se afastou. Sócrates ficou a olhá-lo e disse: a ti também adeus, farei como dizes. E voltando-se para nós comentou: mas que amável esse homem, e que generosas suas lágrimas. Mas vamos, Criton, tratemos de lhe obedecer, que me tragam o veneno. Então diz Criton: mas Sócrates,
O sol ainda está nas montanhas e ainda não se pôs. Sei de outros que só tomaram o veneno muito mais tarde e depois de comerem e beberem à vontade. Não te apresses, que ainda há tempo. Aí Sócrates replica: é natural, Críton, que esses a quem te referes procedam assim, mas é também natural que não proceda como eles, pois estou convicto que nada lucraria em beber o veneno um pouco mais tarde, a não ser tornar-me ridículo aos meus próprios olhos, com um apego a essa vida que já deu o que tinha que dar. Portanto, conclui Sócrates, trate de me obedecer. Ouvindo isto, Críton fez sinal ao escravo que estava de pé, que saiu e voltou em seguida com um homem encarregado de ministrar o veneno, que já havia moído na taça. E ao vê-lo, Sócrates interpelou: muito bem, meu caro, tu que entendes destas coisas, diz lá, o que é necessário fazer? Nada, Sócrates, apenas andar um pouco depois de beberes o veneno. Quando sentires as pernas pesadas, deitas e então o veneno atuará por si. E após dizer isso, o homem estendeu a taça a Sócrates que, com perfeita naturalidade, sem que a mão lhe vacilasse ou sem que se alterasse a cor do seu rosto, pegou-a e, fixando no homem o seu habitual olhar de touro, inquiriu: que dizes se me servir dessa bebida para fazer um brinde? Dirigir uma prece aos deuses para que tornem propícia minha viagem daqui para o além. Dizendo isto, segurando a taça com a mesma naturalidade e serenidade de espírito, tomou-a de um só trago. E nós, que até aquele momento ainda conseguíamos mais ou menos reter o pranto, quando o vimos beber, não pudemos mais. A mim, as lágrimas corriam perdidamente, a ponto de esconder o rosto para chorar à vontade. Não por ele, de certo, mas pela desgraça de ficar eu privado de um companheiro como este. Críton, ainda primeiro do que eu, incapaz de conter as lágrimas, levantou-se e saiu. Quanto a Apolodoro, que já antes não deixara de chorar, esse soltava rugidos tais por entre lágrimas e lamentações, que ao ouvi-lo não havia ninguém a quem não partisse o coração. Então Sócrates exclamou: mas o que é isso, meus caros? O que é que vocês estão fazendo? Sempre ouvi dizer que se deve morrer com serenidade. Sosseguem e dominem-se. Ouvindo isso, nos envergonhamos e retivemos o pranto. Sócrates então deu alguns passos em volta até sentir as pernas pesadas e se deitou de costas. O homem que lhe ministrara o veneno, apertando com força um pé, perguntou-lhe se ainda sentia, ao que ele respondeu não. Recomeçou depois pela parte inferior das pernas e, subindo, nos fez ver que se tornava frio e rijo. Disse-nos que quando lhe atingisse o coração seria o fim. E já praticamente toda a região do ventre estava gelada quando Sócrates, descobrindo o rosto, pois tinha coberto, disse estas palavras, as últimas que proferiu: Críton, devemos um galo a Asclépio, o deus da saúde. Paguem-lhe, não se esqueçam. Assim se fará, respondeu-lhe Críton. Veja se há algo mais a dizer. E a esta pergunta já nada respondeu. Passado pouco tempo, estremeceu e o homem descobriu-lhe o rosto. Tinha o olhar fixo. Críton então fechou-lhe a boca e os olhos. E foi esse, Equecrates, o fim do nosso amigo. O homem, que poderíamos dizê-lo, foi o mais excelente e também o mais sensato e o mais justo. Muito bem, essa foi a descrição feita por Platão da morte de Sócrates. Essas palavras de Platão, elas são consideradas uma das mais belas descrições fúnebres da nossa história. Como vocês viram, Platão ele descreve Sócrates morrendo em nome de suas convicções e com isso Platão ele imortaliza a imagem de Sócrates como a do primeiro mártir da nossa história, né? O único mártir pré-cristão que só é comparável com a figura de Cristo. E de fato, vejam, existem muitas semelhanças entre essas duas figuras, Sócrates e Cristo. Né? Embora os dois eles tenham exercido uma enorme influência histórica na nossa cultura, ambos tiveram um número muito reduzido de discípulos. Né? E nenhum deles, veja, escreveu algo de próprio punho. E só se tem deles testemunhos oculares. E é por isso que são duas figuras difíceis de apreender historicamente. Quer dizer, tanto Sócrates quanto Cristo são figuras muito mais míticas do que históricas. E, além disso, existe também uma outra semelhança mais fundamental entre os dois, mais importante. Porque, vejam, Sócrates ele foi acusado e condenado à morte por quem?
Pelo povo, não é isso? Pelo demos, quer dizer, pela maioria dos cidadãos reunidos na Ágora, que votaram na Eclésia, que votaram na Assembleia e que decidiram, portanto, democraticamente pela morte de Sócrates. Ou seja, não foi um tirano, tá certo? Não foi um rei, não foram os oligarcas atenienses que condenaram Sócrates à morte. Ao contrário, foi o povo ateniense que decidiu que Sócrates deveria pagar os seus crimes com a sua própria vida. Portanto, essa foi uma decisão tomada democraticamente. Tá certo? Então, vocês sabem que, assim como Sócrates, Cristo também foi condenado pelo povo. Embora Cristo ele tenha sido acusado pelo governador romano Pôncio Pilatos, quem condenou Cristo à morte foi o povo romano. Foi o povo romano ao escolher libertar um ladrão, Barrabás, e condenar Cristo. Tá certo? E vocês todos seguramente devem conhecer essa imagem grandiosa da nossa cultura, que é a imagem de Cristo carregando a cruz que deveria tirar a sua própria vida e sendo ao mesmo tempo cuspido, humilhado, apedrejado por seu próprio povo, por seus iguais, enquanto se dirigia para o Calvário. Então, algo semelhante a essa imagem nós podemos encontrar no Fédon e também com mais clareza no mito da caverna que nós vamos ver em seguida. Tá certo? Em todo caso, vejam, o Sócrates, que foi o mais excelente, o mais sábio e o mais justo entre todos os cidadãos da democracia ateniense, ele acaba sendo acusado e condenado à morte. Tá certo? Então, aquilo que Platão descreve não é simplesmente uma morte, mas é um verdadeiro ato de coragem, um ato de autossacrifício. Quer dizer, é uma morte heróica, tá certo? Na iminência de morrer, até o último instante da sua vida, Sócrates ele não cessou de filosofar, ele não cessou de discursar com sua natural serenidade. Então, o Sócrates de Platão, ele é um verdadeiro herói clássico, é um herói trágico. Aquele que, além de não temer a morte, ele morre da mesma maneira como viveu, ou seja, exemplarmente. E vejam, essa deslumbrante narrativa de Platão, ela inspirou o pintor francês do século XIX, Jacques-Louis David, em um dos seus mais famosos e mais belos quadros, intitulado precisamente A Morte de Sócrates. Então, se nós analisarmos aí um pouco essa pintura de Jacques-Louis David, vocês veem, por exemplo, Sócrates alcançando tranquilamente com a mão direita o cálice com o veneno que deveria matá-lo, e, enquanto isso, com a sua mão esquerda, ele demonstra a sua postura serena, a sua postura filosófica diante da morte. Percebam aí o braço levantado de Sócrates retratando a extraordinária coragem do filósofo, a coragem que está marcada na sua dedicação aí à filosofia até o último instante da sua vida. Então, como descreveu Platão no diálogo Fédon, Sócrates ele poderia ter escolhido terminar sua vida comendo ou bebendo num banquete, ou poderia ter escolhido os prazeres da orgia. Quer dizer, Sócrates não escolheu nenhuma coisa nem outra, ele escolheu a filosofia como última companheira. Tá certo? E foi essa vida inteiramente devotada à filosofia que David ilustrou aí no dedo levantado de Sócrates. O dedo levantado de Sócrates apontando aí para uma esfera mais elevada da existência, que é precisamente o mundo da contemplação, o mundo da prática filosófica. E vejam a maneira absolutamente espontânea pela qual Sócrates segura a taça de cicuta. Ele nem mesmo olha para a taça com veneno. E isso representa uma atitude da mais completa indiferença frente à própria morte. E percebam como a postura heróica, essa postura destemida, rigorosa de Sócrates, ela se contrasta diretamente com a exasperação, com o desespero das pessoas que o cercam, dos seus discípulos. Quer dizer, a única pessoa que não pertencia ao círculo íntimo de Sócrates é o homem que está entregando a ele o cálice de cicuta. E até este homem que não pertencia ao círculo íntimo de Sócrates, ele chora, até ele se desespera, porque ele também se tornou um admirador da coragem, da atitude corajosa do filósofo diante da morte. Então esse homem é o servidor dos 11, aquele mencionado na descrição de Platão. Era ele o encarregado por ministrar o veneno e por atestar a execução da pena de morte. Mas ele foi retratado pelo pintor, por David, em um estado de completa tristeza. David retratou esse homem
como sendo incapaz de testemunhar com os seus olhos a morte de Sócrates. Pelo contrário, seu gesto é o de dar as costas e de segurar os próprios olhos com os dedos para não enxergar a execução de Sócrates. Agora veja um homem apoiado na parede, né, no início do corredor, em completo sinal de desespero. É Apolodoro, aquele que, segundo Platão, soltava rugidos por entre lágrimas e lamentações. Então, por essa razão, veja, o David retratou o discípulo num gesto de aflição absoluta. Já o homem que está sentado com a mão na perna de Sócrates é Críton. Ele era um dos discípulos mais próximos do filósofo e que no diálogo tenta convencer o seu mestre a fugir. Né? Vocês podem ver aí no chão as correntes abertas, né? E essas correntes abertas, elas simbolizam a possibilidade que Sócrates tinha efetivamente de fugir, mas que ele se recusa. Tá certo? Depois disso, depois de tentar convencer Sócrates a fugir, Críton tenta retardar a ingestão do veneno, dizendo a Sócrates que o sol ainda não havia se posto. Então, David ele retrata essa insistência de Críton pelos seus dedos cravados na perna do seu mestre. Tá certo? Já o homem sentado de costas para Sócrates, na cabeceira da sua cama, é Platão. Era, na ocasião, o discípulo mais jovem do filósofo. Embora Platão não estivesse presente no momento da morte do seu mestre, ele é retratado na cena por David como o único discípulo que reagiu à tragédia com a mesma dignidade, com a mesma altivez do seu mestre. Então, Platão ele está ali sentado, vejam, imóvel. Ele está ali imóvel à cabeceira da cama, com um olhar afastado de todo aquele drama. Ele está com a cabeça curvada, né, com a cabeça imersa em pensamentos, justamente aí numa atitude de contemplação sobre o destino do seu mestre. Agora, uma última observação. Vejam que, para adotar aí o tema da morte de Sócrates de ainda maior grandeza, David associou diretamente a morte de Sócrates ao sacrifício de Cristo. Quer dizer, o quadro ele retrata 12 discípulos de Sócrates. Assim como na tradição do cristianismo, como vocês sabem, são 12 os apóstolos de Cristo. E, além disso, a imagem da taça com a cicuta, ela evoca diretamente o Santo Graal, né, o cálice da última ceia de Cristo. Bom, muito bem, essa belíssima, essa impressionante pintura de Jacques-Louis David, ela nos atesta a força extraordinária que possui, que foi dotada a descrição de Platão sobre a morte de Sócrates. Né? Como dirá Nietzsche, né, um dos grandes filósofos da nossa modernidade, Platão ele conseguiu efetivamente transformar Sócrates moribundo, quer dizer, transformar a morte de Sócrates no brasão que foi situado acima da porta de entrada de toda a filosofia e de toda a ciência moderna. Tá certo? Bom, mas qual é o sentido político que nós poderíamos deduzir dessa descrição de Platão da morte de Sócrates? Bom, seguramente Platão buscou contrapor, e de uma maneira dramática, tá certo? A coragem e a sabedoria, o autossacrifício de Sócrates contra a ignorância e a injustiça da democracia ateniense. Então, uma possível mensagem de Platão seria a seguinte: quando a democracia ela condena à morte um dos seus melhores cidadãos, significa então que a democracia ela deixou de garantir a vida e a liberdade e começou a atentar contra a própria vida dos seus cidadãos. Portanto, é sinal de que a democracia ela se tornou uma ameaça e que é necessário, portanto, substituí-la por outro regime político que seja verdadeiramente justo. Tá certo? Então, essa é a mensagem política contida na descrição da morte de Sócrates. Ou seja, é uma mensagem que vai defender a substituição da democracia. Uma substituição cuja necessidade, cuja urgência é justificada por essa descrição dramática e grandiosa da morte de Sócrates feita no final do Fédon, do diálogo Fédon. Tá certo? Agora vejam, essa mensagem que se encontra no final do diálogo Fédon, essa mensagem que Platão descreveu de maneira extremamente carregada de drama e de emoção, Platão ele vai retomar essa mensagem, tá certo? Só que dessa vez de uma maneira bastante racional, absolutamente racional, no seu diálogo à República, especialmente no livro 7, que é o trecho onde ele vai expor o que ficou conhecido e extremamente conhecido como o mito da caverna.
certo? Bom, esse diálogo, A República, na verdade o título completo do livro é A República ou Sobre a Justiça, Diálogo Político. Esse diálogo ele é uma obra de maturidade de Platão, né? Platão a escreveu quando ele tinha aproximadamente 40 anos, quer dizer, por volta de 380 a.C., né? E o título original do livro, do diálogo, é Politeia, cuja tradução literal seria Estado, tá certo? Mas prevaleceu o título latino Res Publica, né? Ou seja, República. Então, Platão, vejam, ele descreve nesse diálogo, entre outras coisas, uma espécie de utopia política, quer dizer, a primeira utopia política da nossa história, por meio da qual ele vai narrar o funcionamento da sua polis ideal, do seu estado ideal. E, obviamente, essa polis ideal, essa cidade perfeita de Platão, ela não será mais a democracia ateniense da Grécia clássica. Ao contrário, na cidade platônica não existirão mais as principais instituições que nós abordamos nas aulas do curso que são as ciências sociais, quer dizer, nessa cidade platônica não existirão mais as principais instituições da polis democrática que foram o Boleutérium, a Ágora, a Eclésia, tá certo? Então tudo isso, vejam, desaparece na utopia platônica, e desaparece pelo fato de que nela não é mais o povo, não é mais o demos, ou seja, não é mais a maioria dos cidadãos que tomam as decisões sobre os rumos da cidade na Assembleia. Tá certo? Então, a partir de Platão, a prática política ela ganha uma nova personagem. Essa nova personagem é a do rei filósofo. Será essa nova personagem que, no lugar dos cidadãos reunidos na Ágora, governará a cidade. Então, para dizer de maneira mais precisa, esse rei filósofo do Platão, ele não apenas governará a cidade, mas ele governará a cidade sabiamente, porque na cidade ideal de Platão será implantado um governo dos sábios, né, em substituição ao governo do povo. Platão propõe, portanto, uma oligarquia, uma espécie de oligarquia formada pelas melhores inteligências. Então, consequentemente, vejam, para a realização do seu estado ideal, quer dizer, o primeiro obstáculo, né, e o principal obstáculo a ser superado por Platão é, obviamente, a concepção política dos sofistas. Então, vejam, no fundo, esse é o grande propósito do diálogo à República. Quer dizer, trata-se aí de substituir uma concepção política baseada na força do argumento, né, no poder do discurso, por outra concepção política que será fundada na autoridade do filósofo. Então, Platão, ele abre o seu diálogo com uma violenta discussão sobre o sentido de justiça que é travada entre Sócrates e Trasímaco. Trasímaco foi um sofista da segunda geração, tá certo? Então, nessa discussão, vejam, Trasímaco, ele apresenta uma teoria radical da justiça. Ele define a justiça como sendo a vantagem do mais forte. Então, para Trasímaco, o justo não é o bem em si, mas simplesmente aquilo que o mais forte declara como sendo vantajoso para o Estado. Então vejam, sendo assim, na democracia, né, o povo que tem a força, será ele que vai declarar o que é mais vantajoso para o Estado democrático. Na monarquia, será o monarca. Na aristocracia, são os nobres. Ou seja, em cada um desses estados, o justo é apenas o que é o mais vantajoso para o governante, para aquele que manda, ou seja, para o mais forte. Tá certo? Então, novamente eu vou remetê-los às aulas que foram dadas no curso que são as ciências sociais. Quem assistiu a primeira aula daquele curso, a primeira aula da unidade relacionada à política, que é a aula sobre João Baldo Ribeiro, né, sobre o livro do João Baldo intitulado Política, Quem Manda, Como Manda e Por que Manda. Quem assistiu aquela aula vai se lembrar que João Baldo Ribeiro ele também adota o vantajoso como um critério de análise. Né? Vocês se lembram que João Baldo dizia o seguinte: quem manda é quem está levando vantagem. Quem governa sempre leva vantagem. Logo, quem é governado sempre está em desvantagem. Então, esse critério de João Baldo é exatamente o critério
sustentado nesse diálogo do Platão pelo sofista Trasímaco, tá certo? Logo, nós poderíamos dizer aí que a análise política que nos propõe João Baldo é uma análise sofista, tá certo? Bom, mas vejamos como Trasímaco defendeu esse critério do vantajoso. Então, o Trasímaco vai dizer o seguinte: não é o governo que em cada cidade, cada estado tem um poder? Então, em cada cidade, o governo estabelece as leis, tendo em vista a sua própria vantagem. O governo democrático estabelece leis democráticas, o tirânico, leis tirânicas, o aristocrático, leis aristocratas. E assim sucessivamente, né? Todos os outros da mesma forma. Estabelecidas as leis, os governos, eles declaram que o vantajoso para eles é o justo para os governados, e punem em seguida quem infringem essa norma como transgressor da lei e culpado de injustiça. Eis, portanto, o que eu digo ser o justo sempre e em todas as cidades, sem exceção, o vantajoso para o governo estabelecido. É ele quem tem o poder, e para quem raciocina corretamente, em todos os lugares, o justo é sempre a mesma coisa, ou seja, é a vantagem do mais forte. Então, muito bem, nessa passagem, veja, Trasímaco, ele propõe um sentido de justiça que é relativo, que é circunstancial. A justiça, sendo vantajoso para o mais forte, ela muda conforme as circunstâncias políticas do momento. Então, conforme o governante do momento, né, conforme o mais forte do momento, a justiça ora favorece a democracia, né, se o mais forte for o povo, ora favorece a tirania, se o mais forte for o tirano, ora favorece a aristocracia, se o mais forte forem os melhores, né, os nobres. Em todo caso, veja, a justiça ela não é algo fixo. Para Trasímaco, não existe a ideia de uma justiça em si, né, de uma justiça que seria imutável, que seria universal e que, portanto, seria mais verdadeira. E aí, vejam, foi contra esse tipo de relativismo sofista que Platão opôs um sentido fixo, um sentido imutável de justiça, né? Uma justiça, a ideia de uma justiça em si. E de que maneira Platão vai fazer isso? Bom, Platão ele vai colocar na boca de Sócrates o seguinte argumento. Sócrates vai dizer o seguinte: toda ciência visa a vantagem não do mais forte, mas do mais fraco. Considerem, por exemplo, a medicina. Ela busca a vantagem não do médico, que seria na área da medicina o mais forte. A medicina busca a vantagem do doente. Considerem a ciência da navegação. Ela também busca a vantagem não do comandante do navio, mas da tripulação. E o mesmo ocorre com a ciência política, cujo aquele que comanda, quer dizer, ou seja, o governante, busca a vantagem não para si, mas para os governados. Então, diz Sócrates, nenhuma outra pessoa em nenhum posto de comando, na medida em que é chefe, tem em vista e impõe o vantajoso para si, mas para o governado e para aquele a quem ele presta serviço. Então vejam, o esforço de Sócrates ele consiste em encontrar uma base fixa, um fundamento sólido para a justiça. O que existe de comum entre a medicina, a navegação e a política é que quando essas três artes elas são conduzidas com sabedoria, sempre se produzirá o vantajoso, ou seja, o bem. Não para quem está à frente delas, quer dizer, para quem as comanda, mas para quem é comandado por elas. Então vejam, quando realizada com sabedoria, a medicina será vantajosa para o doente. Quando realizada com sabedoria, a navegação será vantajosa para a tripulação. E quando realizada sabiamente, a política será vantajosa para os cidadãos. Logo, vejam, a busca da justiça ela é inerente tanto à medicina, quanto à navegação, quanto à política. Tá certo? Agora, a questão é, para que essas três artes produzam o bem do outro, ou seja, realizem a justiça e não a injustiça, e não o prejuízo do outro, é preciso que essas três artes sejam conduzidas sabiamente, tá certo? Ou seja, é preciso que elas estejam unicamente nas mãos de especialistas, nas mãos daqueles que saberão usá-las corretamente. E no caso da política, essas mãos serão as mãos do filósofo, tá certo? Vejam,
É nesse sentido que o diálogo à República ele irá justificar um governo do filósofo. Nesse diálogo, e especialmente neste livro 7 dedicado aonde Platão expõe, descreve o seu mito da caverna, então é ali que Platão vai buscar legitimar o governo do rei filósofo. Ele vai buscar fazer do rei filósofo uma autoridade. Tá certo? Vamos ver agora como é que isso ocorre no diálogo platônico. Bom, muito bem. O mito da caverna ele começa com Sócrates pedindo para Glaucon imaginar homens que se encontram presos em uma caverna, e isso desde o nascimento, quer dizer, homens presos desde a infância com correntes, com grilhões, não só nas pernas, mas também no pescoço, de tal maneira que eles estão impedidos de virar a cabeça e por isso eles só conseguem olhar para frente. Então, do lado de fora da caverna, atrás desses homens que estão presos, existe uma fogueira, existe uma fogueira cuja luz faz com que sejam projetadas sombras no interior da caverna. Então, quando alguns homens passam e caminham perto dessa fogueira, as sombras desses homens são projetadas no interior da caverna. Do mesmo modo, vejam, quando esses homens fora da caverna carregam coisas consigo, a sombra dessas coisas, a sombra desses homens carregando coisas, também são projetadas no interior da caverna. E, nesse ponto, Sócrates vai fazer a seguinte pergunta para Glaucon. Pensas que tais homens já viram algo que não fossem as sombras projetadas pela fogueira diante deles, na parede da caverna? E a respeito dos objetos transportados, não acontecem o mesmo? Então, se esses homens da caverna fossem capazes de conversar entre si, não achas que eles pensariam que ao dar nome ao que estavam vendo, ou seja, as sombras de pessoas e de coisas, eles estariam nomeando coisas realmente existentes? E aí Sócrates completa, homens em uma tal situação não julgariam verdade outra coisa que não as sombras de objetos fabricados. Portanto, vejam, por ignorância, por falta de conhecimento, por falta de educação, os homens da caverna eles consideram como sendo verdadeiro um mundo feito apenas de sombras. Agora, em seguida, Sócrates ele vai pedir para Glaucon imaginar uma outra cena, uma cena de como seria a cura da ignorância desses homens. Então Sócrates vai dizer, imagine que um deles tenha conseguido se libertar dos grilhões e que tenha se virado para a luz e andado na direção da luz. O que aconteceria, pergunta Sócrates? Esse homem sofreria com a intensa luminosidade. Ele seria incapaz de enxergar esses objetos que ele conhecia apenas como sombras. E essa incapacidade, tá certo? Esse sofrimento o levaria a negar, num primeiro momento, a verdade dos objetos. Então ele insistiria ainda em considerar como verdadeiro apenas as sombras. E mesmo se ele fosse obrigado a olhar para a luz de Sócrates, os seus olhos doeriam e ele se revoltaria contra qualquer um que o arrastasse para fora da caverna. E mesmo após ser colocado no exterior da caverna pela força, com os olhos ofuscados, ele continuaria ainda incapaz de olhar para o verdadeiro. Então, o que seria necessário fazer para curar esse homem da sua ignorância? Seria preciso que ele se habituasse aos poucos com a luz. E de que maneira? Bom, primeiro ele deveria apenas olhar, enxergar, ver o brilho da lua. E só depois o brilho do sol. E mesmo, nesse caso, não diretamente, apenas o reflexo do sol na água. E, finalmente, depois disso, ele poderia olhar diretamente para a luz do sol. Então, vejam, somente depois desse longo processo de adaptação, somente depois desse longo processo de aprendizagem filosófica, de educação do olhar para a contemplação da verdade, somente depois disso é que esse homem seria capaz de enxergar a verdade e de perceber as coisas como realmente elas são. E aí, nesse momento, e somente nesse momento, Sócrates diz que ele seria capaz, finalmente, de se alegrar com a sua nova condição. Tá certo? Mas aqui, vejam, começa uma segunda etapa dessa dessa tomada de consciência filosófica. Então, depois de finalmente conseguir enxergar a verdade das coisas, por meio desse longo processo de educação filosófica, esse homem ele não apenas se alegra com a sua nova
com a sua nova visão das coisas. Mas ele também passa a sentir compaixão pela situação de ignorância dos seus amigos, companheiros ali da caverna. Tá certo? Então, após ter conhecido a verdade, por compaixão, ele retorna para a caverna, ele retorna para junto dos seus companheiros prisioneiros e ele retorna para esse antigo mundo de sombras. E aí, vejam, acontece uma coisa bastante curiosa, bastante interessante nesse momento. Quando ele volta para aquele mundo de ilusão, ele se sente mal. Ele se sente mal diante daquelas disputas, diante daqueles debates nos quais honras, louvores e prêmios são dados para aqueles que pensam ter o olhar mais aguçado. Consequentemente, vejam, esse homem que sabe que tudo aquilo não é verdade, tá certo? Que sabe que tudo aquilo não passa de sombra, ele vai preferir sofrer qualquer coisa a ter opiniões e a viver novamente daquela maneira. E aí, nesse momento, diz Sócrates: reflete sobre isso, Glauco. Se de novo esse fulano, que se habituou a ver a verdade das coisas, descesse e se sentasse novamente naquele mesmo local, ele não teria os seus olhos toldados, ou seja, obscurecidos pela escuridão da caverna? E coisa mais grave, e se ele, a respeito da significação daquelas sombras, precisasse competir com os que continuavam como prisioneiros, será que ele não seria motivo de riso? Não diriam dele que, tendo ido lá em cima, tinha voltado com os olhos lesados e que não valia a pena nem mesmo tentar ir lá? E o que é muito pior, vejam, a quem ele tentasse libertar e conduzir lá para cima, se de alguma forma pudesse matá-lo, ele não o mataria? Então vejam, o desfecho do mito da caverna é a morte do sábio, é a morte do filósofo. Então, quando Platão fala do retorno à caverna daquele que se liberta das correntes e enxerga a verdade das coisas, esse retorno, ele representa o retorno do filósofo, tá certo? Ele retorna para dizer que aquilo que aqueles habitantes da caverna acreditam ver não passa de sombra, que são a sombra das coisas, a sombra dos homens, tá certo? Então, os homens da caverna não veem a essência das coisas, veem apenas a aparência das coisas. Logo, aquilo sobre o que os homens da caverna acreditam debater, acreditam disputar, acreditam discursar, não é a justiça, mas apenas a sombra da justiça. Porém, vejam, quando o filósofo ele retorna para a caverna e ele tenta mostrar a verdadeira justiça para os seus companheiros ignorantes, duas coisas acontecem, segundo Platão. Primeira coisa, depois de se acostumar com a luz da verdade, o filósofo ele não consegue mais se acostumar com a escuridão da caverna. Os seus olhos doem, né, e ele não consegue mais enxergar. Né, os seus olhos são obscurecidos pelo ambiente da caverna. E desta vez, vejam, os seus olhos são obscurecidos não pela luz, mas pelas sombras. E ele não consegue mais se readaptar novamente à vida na caverna. Tá certo? Então vejam, uma vez conhecida a verdadeira ideia das coisas, mesmo que de uma maneira sofrida, de uma maneira difícil, essa ideia das coisas, ela se impõe como uma conclusão, segundo Sócrates. Então, uma vez que o bem é visto em toda a sua claridade, o filósofo ele não será mais capaz de viver uma vida de sombras. Ele não conseguirá mais participar das discussões, das disputas com seus companheiros, porque ele sabe que aquilo que eles discutem não é o verdadeiro bem, mas apenas as sombras do bem. Não é a verdadeira justiça, mas apenas a ilusão da justiça. Tá certo? Então vejam, embora o filósofo ele não abandone os seus companheiros, porém ele se retira das discussões. Ou seja, ele se retira do quê? Ele se retira da ágora, ele abandona a assembleia. Então o que vai acontecer com esse filósofo? Ele se torna um estranho no seu próprio país e ao lado dos seus próprios companheiros. Tá certo? Então o filósofo ele se torna um estrangeiro mesmo sem sê-lo. Em todo caso, vejam, conduído com a situação dos seus companheiros, mesmo que ele esteja inconformado com esse triste destino dos seus companheiros, mesmo ele se sentindo estranho entre aqueles que eram os seus iguais, o filósofo ele não se retira da caverna. Ao contrário, ele vai tentar mostrar aos seus companheiros ignorantes a verdade das coisas. E aí, nesse momento, acontece uma segunda coisa, e uma segunda coisa muito mais grave, tá certo? Por quê?
ao tentar persuadir os seus companheiros que aquilo que eles pensam ver como verdade não passa de ilusão, não passa de sombra, ele será tomado por louco, ele será tomado por ridículo, por perigoso, e ele será morto. Então percebam, vejam que no fundo, o mundo da caverna descrito por Platão é o mundo da polis democrática. Percebam que o ex-prisioneiro da caverna que escapa e enxerga a verdade das coisas é o próprio Sócrates, é o filósofo, tá certo? Percebam então a astúcia, percebam a estratégia de Platão, tá certo? Então seu mestre, Sócrates, ele é ao mesmo tempo o narrador e o narrado. Quer dizer, Sócrates ele está narrando sua própria sorte, sua própria desventura na polis democrática. E qual será a moral dessa história de Sócrates contada por ele mesmo? A moral da história de Sócrates é que não há saída para o filósofo na polis democrática. Quer dizer, o destino do filósofo na cidade democrática será sempre ou o estranhamento, né, o riso, o ridículo, ou a morte. E por quê? Isso é simplesmente porque o filósofo ele sempre irá se deparar com aqueles que não toleram a verdade, né? Com aqueles que não toleram uma verdade que contraria os seus modos de vida. Quer dizer, o filósofo ele sempre irá se deparar na cidade com aqueles que temem a verdade porque preferem viver na ilusão e nas sombras, em vez de enxergar as coisas tal como elas realmente são. E esses que preferem viver na ilusão, né, esses que temem a verdade, eles são, na polis democrática, a maioria. Por isso, vejam, o filósofo, esse mensageiro da verdade, esse mensageiro da luz, ele sofrerá o escárnio público, ele será ridicularizado, ele será considerado louco, charlatão, ele vai provocar o riso e ele será finalmente morto. Tá certo? Então vejam, esse foi o destino de Sócrates. E esse, como vocês sabem, foi também o destino de Cristo. Em todo caso, vejam, a vida do filósofo na democracia é uma vida de desespero, é uma vida de sofrimento. Quer dizer, o filósofo ele sofre para sair da caverna e ele sofre ao retornar à caverna. E é por isso que só existe uma solução para acabar com esse desespero e com esse sofrimento do filósofo. Qual é essa solução? A de tornar o filósofo rei. Tá certo? A de coroar o filósofo. A de colocar o filósofo à frente do governo da polis. Tá certo? Então essa é a única solução apresentada por Platão. E por que essa é a única solução apresentada por Platão? Justamente porque, segundo Sócrates, considerando que não existe nenhuma ciência capaz de devolver a visão a olhos cegos, então, diz Sócrates, é natural, é inevitável que nem os que não têm educação, nem aqueles que não têm a experiência da verdade, saberão governar uma cidade como se deve. Portanto, conclui Sócrates, a tarefa que cabe a nós é a de obrigar as melhores naturezas, obrigar que as melhores naturezas cheguem ao aprendizado, que é o melhor de todos, ou seja, o aprendizado de ver o bem. Tá certo? E essa obrigação, segundo Sócrates, essa obrigação de fazer com que as melhores naturezas cheguem ao aprendizado de ver o bem, essa obrigação ela não fere os direitos daqueles que entre nós se fizerem filósofos. Pelo contrário, nós seremos justos quando nós obrigarmos os filósofos a cuidar dos outros e a defendê-los. Tá certo? Então vejam, os filósofos eles serão obrigados, eles serão justamente obrigados, quer dizer, eles serão obrigados por direito a cuidar dos outros e a defender os outros. Em outras palavras, os filósofos eles serão obrigados a governar os outros. Consequentemente, vejam, a partir desta necessidade, desta obrigação que o filósofo tem de governar os outros, percebam que, então, o principal objetivo da tarefa política, o principal objetivo, o grande objetivo da polis, segundo Sócrates, será o seguinte. Dirá Sócrates, a vós, filósofos, nós geraremos para que, como numa colmeia, sejais chefes e reis, educados de maneira melhor e mais perfeita que os outros, consequentemente mais capazes de exercer ambas as funções. Quais funções? A função de filósofo e a função de rei. Assim, nós não estaremos sonhando, como acontece na maioria das cidades,
administradas por pessoas que brigam entre si por nada e que formam facções para conquistar o poder. Então vocês estão vendo que a polis socrática, ela possui a imagem de uma colmeia na qual os reis filósofos eles serão gerados a partir das melhores naturezas. E como acontece numa colmeia de abelhas, essa colmeia humana de Platão, ela é igualmente dotada apenas de 3 espécies ou de 3 classes de indivíduos. Na colmeia platônica, só existe a classe dos governantes, a classe dos soldados e a classe dos operários. Vejam, essa imagem utópica da cidade platônica, ela foi chamada pelos modernos de comunista. Em todo caso, vejam, e aí para terminar essa aula, depois que Sócrates faz esse anúncio aí do governo do rei filósofo, Sócrates vai apresentar também, com a eloquência do sofista que ele foi antes de se tornar filósofo, ele vai afirmar o seguinte: Sócrates vai afirmar: assim é, meu amigo, a vida filosófica é a melhor para se exercer o governo e para uma cidade bem governada, pois só nela governarão os que realmente são ricos, não de ouro, mas daquilo de que deve ser rico o homem feliz, isto é, a bondade e a sabedoria. Conheces outro modo de viver que despreze os cargos públicos que não seja o da verdadeira filosofia? Bom, então vejam, conclusão aqui chega Platão. Então, das duas, uma, ou o filósofo deve se tornar rei, ou o rei deve se tornar filósofo. Então, uma dessas duas coisas deve acontecer para que o estado ideal de Platão seja inaugurado sobre a Terra e para que a justiça, a verdadeira justiça, né, a justiça conhecida de maneira filosófica, erga o seu reinado sobre a cidade, sobre o Estado. Então, no estado ideal platônico, os filósofos eles serão os únicos capazes de governar com sabedoria. E é por isso que eles deverão ser obrigados a governar a cidade. Ou seja, eles deverão ser reis e todos os demais deverão obedecê-los. E nesse momento, uma monarquia filosófica substituirá a velha democracia retórica. Bom, na prática, isso significa o quê? Significa que no momento em que Platão propõe um governo do rei filósofo, as relações de poder se fixam. Não é isso? As relações de poder se estabilizam. Se implanta uma hierarquia representada por um governo dos melhores, um governo dos sábios. Vocês se lembram que, para os sofistas, as relações de poder constituíam um jogo aberto. Um jogo aberto que era jogado pela disputa. Quer dizer, então o consenso da cidade ele resultava de uma disputa retórica, de uma disputa aberta. Por isso era sempre um consenso sujeito a transformações, sujeito a alterações pelo debate. Tá certo? Então, nessa disputa retórica, os ganhadores não eram jamais fixos, não eram nunca os mesmos, tá certo? Porque, afinal de contas, o consenso alcançado pela disputa retórica ele é sempre modificável. O consenso de ontem ele pode muito bem não ser o consenso de hoje. Então, visto desse ponto de vista, a teoria política de Platão ela representa uma submissão do político ao filosófico. E, de fato, vejam, a teoria política platônica ela foi quase que inteiramente elaborada contra a prática política dos sofistas e contra o ensinamento sofista, o ensinamento retórico na democracia ateniense. Então, contra essa disputa sofista, que torna as decisões políticas sempre modificáveis, que torna a ordem da cidade flexível, reversível e sempre possível de ser feita e desfeita, então, contra isso, Platão vai propor o rei filósofo, ou seja, uma figura hierárquica, uma figura de comando que fixa as relações de poder e as estabiliza, porque o rei filósofo ele se tornará a instância única de decisão. Tá certo? Então, Platão ele vai implantar uma hierarquia, um governo das melhores naturezas para governar a cidade em nome de todos. E com isso, Platão ele provoca uma enorme transformação na prática política. Ou seja, ele introduz uma teoria de governo da elite, uma elite de especialistas, uma elite de técnicos. Então, para Platão, o povo, o demos, não somente é incapaz de ser filósofo, como também o povo ele é incapaz de reconhecer e de eleger os filósofos. Logo, o povo ele deve ser excluído da prática política. Agora, com isso eu termino.
Para a desgraça de Platão, o problema é que aquilo que se viu na história foi precisamente o contrário. Ou seja, na história, na prática histórica, o tal do rei filósofo sempre foi muito mais rei do que filósofo. Sempre foi muito mais prepotente, arrogante, tirânico do que sábio. Tá certo? Então, vejam, a gente finaliza aqui essa explanação da teoria política de Platão, e na próxima aula nós vamos abordar aí alguns aspectos da teoria daquele que é considerado o maior discípulo de Platão e também o seu maior crítico, o seu principal crítico, que é Aristóteles. Bom, até lá!